Corinthians e Ceará, amanhã 4 horas da tarde, vai assistir com a sua família, almoçando. E olha a situação do Corinthians na tabela. Tá aqui, ó, a gente vai colocar aqui pra vocês. Tá aqui na 10ª colocação. Então, pra sonhar com uma possível vaga aqui, o Corinthians precisa ganhar. Mas ele tá sonhando com essa vaga na Libertadores e tem duas formas: ou pelo Brasileiro ou pela Copa do Brasil, porque tá na semi. Mas aqui no Brasileirão, ele precisa contar muito com o fator casa e com a sua torcida. Chegou aquela época do ano que todos os boleiros viram especialistas em matemática. Os cálculos são inevitáveis. Quantos pontos o seu time precisa para conseguir uma vaga na Libertadores? No caso do Corinthians, se o time vencer todos os jogos que restam, vai terminar o campeonato com 60 pontos. O suficiente para conquistar a 6ª colocação, tomando como base as médias do Brasileirão nos últimos 5 anos. E com uma dura missão pela frente, os corintianos podem contar com um velho aliado: o estádio em Itaquera. Das últimas 6 rodadas do Brasileirão, 4 serão em casa, com o apoio da Fiel. É um diferencial para a equipe, todos sabem isso, não nos vai em momento nenhum. Nos incentivam 90 minutos. Eu acho que muito da nossa recuperação se deve naturalmente a esse apoio que foi dado. Eu só espero que a gente continue essa arrancada e busquemos aí pontos importantes para a nossa sequência nos jogos seguintes. São 3 vitórias seguidas em casa no Brasileirão. Para tentar aumentar essa sequência, contra o Ceará, Dorival Júnior não vai contar com Charles, Martínez e Carrilho, suspensos. Ranielli sofreu lesão muscular e também está fora. A boa notícia é que o trio Gin, que comandou a arrancada do time no final do ano passado, está à disposição. Quando o Corinthians joga com o Garro, com o Memphis e com o Yuri Alberto como titulares, é um time muito mais forte, é um aproveitamento de time que estaria brigando pelo título. Então a meta é, pensando em 10 jogos, preservar os seus principais jogadores sem se desconectar de uma ou de outra competição. Ok, sejamos mais realistas, considerando que o Corinthians vença apenas os jogos em casa. Dá para sonhar com a 8ª colocação. Aí tudo vai depender de quem vencer a Copa do Brasil. E o Corinthians está vivo nessa briga. O Corinthians avança, se classifica, é semifinalista, está entre os 4 melhores da Copa do Brasil. Mas como as semifinais serão só depois do fim do Brasileirão, não tem jeito. A partir de agora, a conta é simples. Cada jogo é uma final. Boa, Juliana. Porque ele faz aquela função ou de um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo ou de um volante ali que protege o sistema defensivo. Quando o Corinthians passa muitos jogos sem sofrer gols, na minha avaliação, muito é por conta do volante Ranielli. Que inclusive teve o presidente do Cuiabá reclamando mais uma vez, né, a falta de pagamento do clube relacionada a ele. Tem mais questões relacionadas a dívidas nesse vídeo aqui também, que eu vou te atualizar. Mas eu preciso falar sobre esse setor de meio campo que perde muitos jogadores mais uma vez. A gente já falou sobre isso, né? O Martínez expulso, também tá fora. O Carrilho, terceiro amarelo, também tá fora. O Charles, que vinha sendo uma opção, acabou expulso, também tá fora. E com isso, rapaziada, eu tô tentando até montar esse time aqui para jogar contra o Ceará. Eu vou fazer um esboço ainda no vídeo de sábado, né, no vídeo pré-jogo, mas por enquanto o que nós temos é o seguinte: o Hugo Souza, que ainda não está confirmado também, ou o Felipe Longo no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, Tchoca, Gustavo Henrique, e aí eu acho que ele vai de Fabrício Angileri, que vem entrando bem, fazendo essa função ali de um zagueiro pela esquerda, né, um terceiro zagueiro, entrou inclusive no lugar do Ranielli no jogo contra o Bragantino, então ele deve ter sequência. Até porque ele tem menos jogadores no meio campo e aí você não precisa ter mais um volante, né? Você faz um 3-5-2, né? Com o Memphis e o Yuri lá no ataque, é um 3-5-2. Esse meio campo deve ser com os alas subindo, né? Matheus Bidu e Mateuzinho, de Maicon, Rian e Rodrigo Garro. Se o André, por exemplo, estiver recuperado, o André seria esse volante, na minha opinião. Não vejo outra opção ali no meio de campo para poder fazer esse setor. O que ele pode fazer também é daqui a pouco colocar o Guinegão e o Memphis recuar para armar o jogo junto com o Garro, só que aí ele deixa só o Maicon na marcação.
acho arriscado. O jogo é em casa, é contra o Ceará, mas eu não arriscaria tanto assim, mesmo que ele tenha 3 zagueiros, deixar só o Maicon porque o Memphis e o Garro, eles não vão conseguir marcar, né, gente? Eles são jogadores criativos, construtores, né? Acho até que esse sistema seria interessante em algum momento, você colocar o Memphis ali recuado um pouquinho com o Garro na armação, jogando o Yuri e o Guinegão no ataque, mas fica um time muito aberto. Quem é que marca nesse time? Então, assim, não acredito nisso. Acredito na entrada do Rian, juntamente do Maicon ali na marcação, com o Garro armando o time, Memphis e Yuri no ataque, os 2 alas, 3 zagueiros. Deve ser esse o time, mas a gente vai confirmar ainda durante o sábado. O meio atacante Vitinho, aquele único contratado, né, na janela de transferências, antes ainda do Transferban, ele começou a sua transição física, teve uma recuperação antes do previsto, da sua artroscopia, né, ele teve uma lesão de menisco no joelho, e daqui a pouco, nos próximos dias, provavelmente depois da data FIFA, já vai estar de volta, vai pegar as últimas rodadas do Brasileiro e vai estar à disposição aí para a semifinal da Copa do Brasil. Então, trata-se de uma boa notícia também. Eu preciso falar sobre a dívida com o Matias Rojas, né? Porque estourou o prazo para o Corinthians pagar os cerca de 41 milhões de reais que o Corinthians deve ao jogador, que acionou o clube na Corte Arbitral do Esporte. O Corinthians foi condenado, não cabe mais recurso, tem que pagar. Se não pagar, pode gerar transferban, mas esse transferban, como é uma dívida, digamos, unilateral, né? Ela não envolve um clube, ela envolve os direitos do atleta que hoje joga no Portland, lá da Major League Soccer. As informações, até estava olhando no GE, que o Rojas ele não vai acionar o transferban porque ele e o seu staff entendem que podem conseguir um acordo amigável. Ele já aceitou receber esse valor parcelado, né? Mais de 40 milhões de reais. Por conta de uma cagada, né, num não pagamento de direito de imagem que era cerca de 8 milhões e o Corinthians conseguiu colocar num contrato que se não pagasse tal dia, pagaria o contrato inteiro. E não pagou. Então é impressionante, cara, como o Corinthians não é difícil de explicar a dívida chegando em quase 3 bi, né? É muito erro de gestão, pelo amor de Deus. Mas tem que pagar, mesmo de maneira parcelada, o jogador já entendeu isso e até pela resolução de uma forma amigável não vai acionar o transferban, pelo menos por enquanto. O Corinthians já tem um, que é o do Félix Torres, poderia ter outro agora, mas vai ter que pagar de alguma forma, porque se ele começar a atrasar de novo também, aí o jogador vai perder a paciência, vai lá e vai dizer, não, ó, quer saber? Já que eu não vou receber mesmo, transferban os caras. E aí é mais janelas sem poder contratar jogador até que se pague tudo. Que loucura, hein? Muita coisa acontecendo e a gente, enfim, né? Só porque esgotou o prazo, né? Estourou o prazo, que eu vim atualizar vocês dessa situação. O Fabinho Soldado, cara, ele merece também um capítulo porque é impressionante, né? Ele concedeu uma entrevista para o André Hernan no dia de hoje e aquela reunião do CORE, que vazou a ata, né, da reunião, dizendo que o Corinthians ia pedir para o Memphis sair do hotel de luxo onde ele mora por conta dos custos, né, mensais de 250 mil reais, que é uma pechincha, tá? Porque a diária da suíte onde ele mora é 70 mil, só que no mês os caras cobram 250. Pois é. Mas, e aí depois tem uma informação de que partiu do Memphis até essa possibilidade dele, enfim, não onerar o clube com esse custo. Que loucura, cara, que loucura. Enfim, nessa reunião do CORE, que também houve uma autorização para o Corinthians pegar um empréstimo de mais de 100 milhões para pagar esses débitos, derrubar a transferban e tudo mais, essa reunião, ela também pressionou mais uma vez o presidente Osmar Stabile sobre algo que eu já tinha trazido para vocês aqui de forma antecipada. Não sei se eu fui o único a falar isso, nem é minha pretensão, mas eu lembro que já tem uns dias que a gente fez um vídeo, porque eu colhi informações de bastidores com pessoas próximas ao Fabinho, que me disseram o seguinte, e de dentro do clube também, de que o conselho, ele quer alguém político, ele quer alguém estatutário. Desde a saída do Rubão, não existe alguém estatutário. E o Fabinho, ele tem uma autonomia absurda dentro do vestiário, dentro do futebol. E eu não acho isso ruim, tá? Não fosse o Fabinho Soldado, no momento em que o clube ruiu politicamente e administrativamente, sei lá o que poderia ter acontecido. Muitos jogadores talvez teriam desistido, outros não teriam vindo jogar no Corinthians. Talvez o Dorival Júnior não viesse.
Então ele apagou muito incêndio, cara, muito incêndio. E é por isso que o Osmar Stabile não demite o Fabinho Soldado e não vai fazer isso, pelo menos a informação que eu tenho, tá? Pode ser que, sei lá, chegue no final do ano, a pressão seja grande a ponto dele trocar, mas ele não vai fazer isso porque o Stabile não entende de futebol, não entende de bola, não é um cara que consegue estar lá no dia a dia para comandar o futebol. Se não tivesse o Fabinho Soldado, ele ia ter que pegar um cara que, sabe-se lá, qual capacidade teria para administrar um vestiário com, cara, tamanha representatividade como é o do Corinthians nesse momento. O Fabinho contratou o Dorival, trouxe boa parte desses atletas, os caras confiam nele. Quando ele diz para os caras, ó, a imagem vai atrasar, mas nós vamos pagar dia tal, cai dia tal, porque o Fabinho se compromete com os caras. Então ele tem segurado muitas buchas lá dentro. Não faz sentido essa fritura só por uma questão política, e a gente sabe que isso, infelizmente, atrapalha e entra no vestiário. O Fabinho deu entrevista para o Hernan, diz que não pretende sair, que obviamente tem algumas questões ali que, enfim, acontecem, mas que ele é muito tranquilo. Se ele achar que ele está atrapalhando, ele vai ser o primeiro a ir embora, mas ele entende que pode fazer um trabalho ainda até o fim de 26, cumprindo o contrato dele, que é quando termina a gestão do Stabile, né, e aí tem outra eleição, mas por enquanto ele nada afeta ele tem a confiança do presidente, eles criaram uma relação também, porque ele foi contratado pelo Augusto Melo, né? Mas hoje ele criou uma relação com o Stabile. Então, ao que tudo indica, o Fabinho e o Stabile, eles estão segurando esse rojão aí, eles estão segurando esse tiroteio. Até quando eu não sei, mas que loucura, né? A política ferra o Corinthians até nisso, cara. Os caras querem derrubar o cara. Segundo informações do jornalista Bruno Fernandes, o Corinthians vem planejando um 2026 com grandes ambições e promete vir muito forte na próxima temporada. O clube quer voltar a brigar por títulos importantes, e para isso pretende investir pesado na formação de um elenco competitivo. Um dos principais nomes que surgem no radar do timão é o do meia Gerson, atualmente no Zenit da Rússia. O jogador, que teve grande destaque no Flamengo e passou também pela seleção brasileira, estaria disposto a retornar ao futebol brasileiro, buscando mais visibilidade e ritmo para sonhar com uma vaga na próxima Copa do Mundo. O Corinthians vê Gerson como uma contratação de peso, capaz de mudar o nível técnico do time e dar mais qualidade ao meio-campo. Com sua visão de jogo, intensidade e experiência, o jogador seria uma peça-chave no esquema tático do técnico Dorival Júnior, que gosta de atletas versáteis e com capacidade de decisão. A diretoria corintiana acredita que Gerson pode ser o líder que o elenco precisa, tanto dentro quanto fora de campo, ajudando os jovens e comandando o setor de criação. A ideia do clube é oferecer um contrato de 4 anos, mostrando ao jogador um projeto sólido e ambicioso. Gerson, por sua vez, vê com bons olhos a chance de atuar em um time de massa como o Corinthians, com uma torcida apaixonada e que vive o clube intensamente. Ele entende que jogar no Brasil o colocaria novamente em destaque e poderia facilitar novas oportunidades na seleção brasileira. A negociação ainda está em fase inicial, mas há otimismo nos bastidores. O Corinthians quer trazer nomes que realmente façam a diferença e Gerson se encaixa perfeitamente nesse perfil. Se o negócio avançar, o jogador seria um dos grandes reforços de 2026 e chegaria para ser protagonista de um novo momento no Parque São Jorge, em busca de títulos e de um time forte que orgulhe a fiel torcida. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gerson será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Corinthians. Até a próxima e vai Corinthians!